Primeiro evento no céu: Tribunal de Cristo. Diga comigo: Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Bom, eu vou deixar para o pastor Fabrício falar tudo. Fiz questão de convidá-lo. Poderia estar pregando para vocês, mas deixa eu sugar um pouquinho dele também. Então eu quero pedir para você entrar na veia sobre o evento do Tribunal de Cristo, o bema, a hipergraça. Você sabe de tudo isso. As obras, a prova das obras, e a gente falar sobre as 5 coroas. Nós vamos receber galardões pelas obras que fizemos aqui na terra. Se você esquecer de alguma coisa, eu te dou uma cutucada. Tá bom. Beleza? Beleza. Vamos falar do Tribunal de Cristo? Vamos falar. Já está no céu? Já está. Já está de vestes salpicadas? Diverso. Não perde tempo na veste sacerdotal, não. Tá. Ali é muito confuso. Tá. Vamos entrar já na veia, arrebatado, já diante de Cristo, preparado para passar por este pódio. Amém? Amém? Contigo, vai lá. Aleluia. Presta atenção, hein? Amados, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque todos devemos comparecer. A palavra é comparecer. E interessante que ele já começa dizendo assim que todos nós, né? Quem está falando é o apóstolo Paulo. E quando ele diz todos nós, ele está se incluindo nesse comparecimento. Então não é simplesmente um julgamento para condenação, é um comparecimento diante de um tribunal, que é o bema, que fala a respeito de como se fosse um pódio. Na época de Cristo, Herodes, pastor Antônio, já tinha isso quando ele promovia as Olimpíadas. Então ele ficava ali num pódio, e dali ele ficava observando as corridas de bigas, todos os exercícios, e ali ele dava nota. Até nos leões lá, ele fazia assim, para matar ou não, né? Então, é essa posição de julgamento no sentido de premiação, não de condenação. Aqui nós somos salvos pela graça e somos julgados pelas nossas obras, para galardão, recompensas, patentes. Você vai ganhar autoridade, direito de julgar, para que quando o reino de Cristo começar aqui na terra, depois da segunda vinda, você tenha uma posição de governo. Algumas pessoas serão convidadas para governar com Cristo. E governar nações. E governar nações, estados, cidades. Exemplo, vamos supor, você nasceu em Cuiabá. Você tem bastante galardão. Então Jesus vai falar assim: você vai ser o prefeito de Cuiabá, ou prefeita. Você vai governar Cuiabá, ou você vai governar Mato Grosso. Você nasceu no sul, Santa Catarina, então você vai voltar para a sua terra. Lá você vai sarar a sua terra, porque a terra foi maldita em Adão. Maldita a terra por tua causa, Adão, mas vai ser sarada a terra novamente através dos filhos de Deus, com corpos glorificados, sem defeitos, sem pecados, sem doenças, sem dor de cabeça, sem nada. Quando nós estivermos nesse tribunal, quando nós estivermos comparecendo nesse tribunal, todos nós, eu e você, olha para a pessoa que está do teu lado e diga: você também vai estar lá. Nós vamos comparecer lá, conforme disse o versículo aí, deve estar na tela, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, o que você fez aqui na terra. Então o que você semeou, seja de bem ou seja de mal, nós vamos receber a recompensa. Traz aquela ideia de crédito e descrédito, depósito e saque. Todas as vezes que você semeia uma boa semente, crédito, junta tesouro nos céus, onde traça e ferrugem não corrói. Todas as vezes que você faz algo ruim, você perde galardão. Não significa necessariamente que você vai perder a salvação. A salvação é perdida em alguns casos. As pessoas perguntam: é possível perder ou não? Esse é outro caso. A gente entra depois disso, o pastor Antônio já tem também esses ensinamentos. Mas o que você precisa estar atenta ao que vai acontecer é que nós vamos comparecer para recebimento de galardão. Ali vai ser passado um filme da nossa vida. Ali o que nós fizemos escondidos, aquilo que nós falamos em oculto, aquilo que estava assim, ninguém viu, vai ser trazido à luz. Tem até o texto que fala isso, né? Que tudo que está escondido um dia vai ser revelado.
ali vai ser revelado não para nossa condenação, necessariamente. Ali é a igreja vencedora que subiu, e essa igreja então agora vai ser patenteada, ela vai receber galardão, recompensa, crédito. Você vai saber qual é o nível da sua autoridade. Vamos dar um exemplo então dos apóstolos. Apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, você imagina que ele vai estar em que nível mais ou menos? Lá em cima ou lá embaixo? Assim, o que você acha? Quem acha que está lá em cima? O apóstolo Paulo vai estar cheio de crédito. Quem acha? Levanta a mão só para saber se está comigo aqui. Quem acha? Então, você acha que seria justo que o reino de Deus fosse um reino de igualdade? Exemplo, o camarada igual o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Tiago, que morreu por martírio, sofreu demais, chega lá, ele tem o mesmo nível que cada um aqui, o cara que vem no culto uma vez por mês, mal dá dízimo, mal, tem o mesmo, você acha que está certo isso? Isso é justiça? O que é justiça? Semeia pouco, colhe, semeia muito, colhe, isso é justiça. Esse negócio de igualdade vem do comunismo, vem de uma linguagem babilônica, vem da grande Babilônia. É uma ideia, uma falsa ideia para você ir contra o reino de Deus. É isso que Satanás faz. Ele vai contra o reino de Deus. Então esse julgamento, ele vai dar a recompensa para cada um segundo as suas obras. E aí você vai ver que, por exemplo, o Novo Testamento inteiro está te ensinando a ganhar galardão. Só quero lembrar, são detalhes. Diante do tribunal de Cristo, vai estar junto com a gente que fomos arrebatados ou ressurretos, Abraão, Isaac, Jacó, porque eles também vão ressurgir para apresentar também ao tribunal de Cristo, para também receber os seus galardões. Davi, Salomão, Débora, Ruth, Noemi, Raabe, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles vão estar também passando pelo tribunal de Cristo para receberem os seus galardões. Exatamente. Então tem até um texto que é muito interessante, que está em 2ª carta de João, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para recebermos completo galardão. Então tomem cuidado para não perder toda a obra de vocês que vocês fizeram com esforço, mas para que vocês preservem os galardões, ou o galardão de cada um de vocês, a recompensa, cada obra que você faz. E obra, ela é dividida por duas categorias. Por gentileza, repita comigo, duas categorias. Por que eu peço para repetir? Não é porque você é papagaio, é porque é um método de ensino. Você decora mais fácil quando você repete. Lembra do professor? Ele ensinava você repetindo? Então, o judeu ensinava os versículos do Antigo Testamento repetindo, fica mais fácil. Quando você repete, você memoriza. Então, olha só, duas categorias. A primeira categoria é dividida em 3 classes: ouro, prata e pedras preciosas. A segunda categoria também é dividida em 3 classes: madeira, feno e palha. A primeira categoria de ouro, prata e pedra preciosa são de obras que serão provadas e aprovadas. A segunda categoria é de obras que serão provadas e serão queimadas pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 expressa exatamente isso. Diz assim, que a obra dessa segunda categoria vai ser queimada no fogo. A pessoa será salva, todavia como pelo fogo. Então está dizendo que ela vai ser salva sem obra nenhuma, mãos vazias. Ela vai chegar lá no dia do tribunal de Cristo com as suas mãos vazias, sem nenhum fruto para apresentar. Sendo que a palavra diz que nós fomos chamados para dar frutos, e o nosso fruto permaneça para sempre. E você só pode dar frutos se você estiver ligado na videira. Então essas 3 obras dessa segunda categoria, que são as 3 obras que são perecíveis, que vão ser queimadas no fogo, elas representam a glória humana. Elas representam uma obra que é independente de Deus. Porque cantar, qualquer um sabe cantar. Você sabe que os cantores desse mundo aí possuem talento, possuem dom, cantam e cantam bonito que as pessoas até choram. Mas essas pessoas fazem isso para a glória de Deus? Não. As pessoas choram, veem o talento, mas não é para a glória de Deus. Na igreja muitas vezes isso pode acontecer, de ter pessoas que fazem a obra de Deus não para a glória dele, mas para si mesmas, para a autopromoção, para o autobenefício. Aquilo que você comentou no culto da manhã, eu vou lembrar. Por exemplo, eu também posso pregar o evangelho e eu vou mostrar
que eu posso pregar o evangelho. Não está fazendo para Deus, está fazendo por uma afronta, está fazendo para se vangloriar. Eu também posso. Eu posso ser igual fulano de tal, igual Beltrano. Não. Tudo é para a glória de Deus. Inclusive, todo culto que eu venho pregar aqui, na igreja que eu sou pastor há 23 anos, é como se fosse a primeira vez que eu estou vindo pregar. Por causa do temor, por causa da responsabilidade, vou repetir, por causa do temor, da responsabilidade, e como se eu nunca tivesse pregado na minha vida, porque a glória é de Deus. A glória é de Deus. Uma das coisas que eu mais me preocupo aqui no altar é quando o obreiro recebe a oportunidade de cantar e de pregar, e os irmãos elogiam. A cabeça cresce. Pregar, eu vou até pegar pesado. Pregar como pastor auxiliar é muito fácil. Pagar as contas da igreja, administrar a igreja, manter a igreja de pé, Meu Deus, é outra conversa. Receber elogios porque pregou bem, porque cantou bem, é uma coisa. E na verdade, cantou e pregou para a glória de Deus. Eu que sou o pastor da igreja, quando eu venho pregar, eu venho cheio de temor. Eu peço a Deus perdão dos meus pecados. Eu procuro estar longe do pecado, estar em santidade, para eu conseguir transmitir uma palavra que venha abençoar a sua vida. Então, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Você compreende isso? Está aqui chegando o Fabrício, canta muito bem, mas a glória é de Deus. Tem um Juninho que está cantando, canta muito bem também, o Joãozinho. Joãozinho toca e canta muito bem, cadê o Joãozinho? Mas a glória é de Deus. Se entrar na cabeça e crescer, já era. Guilherme também a mesma coisa. Quantos pregam aqui? E tem mais, um dia vocês vão ser enviados, ou então vão pedir para sair. Quem não pode pedir para sair sou eu, que é o pastor da igreja, o Abraão da igreja. Pode continuar. é verdade. E naquele dia muitos vão dizer assim: em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Ele vai falar assim: apartai-vos, porque eu não vos conheço, não reconheço a obra que vocês fizeram. E olha só, o que é galardão, o que é recompensa? Você precisa ter isso muito bem claro. Essa palavra recompensa no hebraico traz a ideia de salário, de soldo, de pagamento, né? De pedágio até. Quando nós vemos isso no grego, o significado dele vai ter o mesmo significado, só que também ele vai trazer uma ideia de recompensa celestial, não somente aqui na terra, mas também nos céus. Então são nos dois mundos, no mundo espiritual e no mundo material, são os dois mundos. E aí o que ele está dizendo lá, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz assim, ó: portanto não abandoneis a vossa confiança, porque nela há um glorioso ou um grandioso galardão. E o que nós temos? Nós temos então Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, vai até o 9, Jesus ensinando você como enriquecer, Jesus ensinando você como ficar rico nos céus e até mesmo na terra, porque ele vai falar o quê? Como receber galardão, é a ética do reino. Mateus 5 é a ética do reino, o sermão da montanha. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: grande será o vosso galardão se você for perseguido. Se der um tapa no seu rosto, oferece outra face, vai ser grande o galardão. Bem-aventurado quando vos injuriares, vos perseguirem, vos amaldiçoares, porque será grande a vossa recompensa no céu. Quando vai no capítulo 9, ele fala assim, ó: se você der de beber um copo de água para um profeta, você vai receber galardão de profeta. Então, todo momento nós temos a Bíblia dizendo assim, ó, que essas aflições, essas provações e esses comportamentos e atitudes nossas geram crédito ou descrédito. Então existem pessoas, pastor, pastor Antônio, ou no crédito ou sem crédito algum.
Então o que vai acontecer com elas? Lembra das parábolas dos talentos? Uma mina para um talento para um, 2 talentos para outro, 5 para o outro. Que recebeu um, enterrou. E aí foi tomado dele e passado para o que tinha mais. E aí ele ficou no débito, ele ficou sem crédito algum. Então o que é o galardão? É essa recompensa, é esse salário que você tem de Deus, que algumas dessas coisas vão estar nessa vida e há outras no porvir. Como eu sei disso? Os discípulos perguntaram: mestre, e nós que abandonamos tudo pelo teu nome? Ele disse assim: vocês vão ganhar muito mais, fazendas, mulheres, famílias, etc., nesta vida e na eternidade. E na eternidade. Quer dizer que existe um mundo que é esse e o futuro. É chamado de esta era e era do porvir. Olha só a blasfêmia do Espírito Santo. Não será perdoado nem nessa era, nem no porvir. Então existem coisas que não é perdoado para você aqui, mas que é perdoado lá. Exemplo, Coríntios, o rapaz que estava tendo um relacionamento com a madrasta, entrega o corpo para Satanás para que a alma seja salva. Condenado aqui, salvo lá. Então nós temos que entender que existem recompensas e também castigos ou perdas e recompensas, tanto para este mundo quanto para o porvir. Nós temos que entender qual é que nós estamos semeando para colher em qual época. Tem coisas que você semeia achando que vai colher aqui, e não é para cá. Tem coisas que você semeia que é para essa vida, e você precisa ter esse conhecimento como? Nos ensinamentos de Jesus. Leia diferente, não como se você estivesse lendo uma revista. Leia quando Jesus está dizendo assim: olha, todas as vezes que perseguirem vocês, vocês vão receber galardão. Então é de verdade. Não é figura de linguagem, não é que Jesus estava querendo dizer outra coisa, não. Entenda que aquilo lá é uma realidade. Quando você recebe um profeta na categoria de profeta, você recebe galardão de profeta. Se você dá de beber água para um filhinho de Deus e você recebe galardão, então é verdade, você recebe recompensa. Significa que as suas obras são divididas por 2 categorias, as 2 categorias são subdivididas em 3 partes. Então existe, dentro da casa do Senhor, existe vaso de ouro e vaso de barro. O vaso de ouro é o vaso de honra. O vaso de barro é aquele que às vezes o dono da casa tem que esconder. Não pode ficar no melhor lugar da casa. O de ouro é que fica no melhor lugar da casa. Porque o de ouro representa a glória de Deus. É quando nós fazemos para a glória de Deus. O pastor Fabrício, dentro das coroas, dá para a gente encaixar algumas obras. Sim. Então, antes de falar da prova e aprovação das obras, vamos falar da hipergraça agora? Vamos. Pode bater duro na hipergraça, porque onde fora batendo duro é melhor. É verdade. A hipergraça é um grande mal. Nós temos que tomar muito cuidado com as 2 pontas da lança. Existem aqueles que são muito legalistas, que é uma ponta da lança. E existem aqueles que são muito liberais, que é a outra ponta da lança. A gente precisa ter a sã doutrina, o equilíbrio da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ainda ensina a Timóteo isso, né? Que ele deveria buscar esse equilíbrio, que ele não deveria partir para o extremo. Então olha só, muitas pessoas viveram o legalismo. Naquela época não podia assistir televisão, não podia jogar futebol, não podia colocar um short, etc. Aí surgiu a hipergraça, aquela ideia de que tudo pode, agora tudo é liberado. Quer dizer, você já é salvo, os seus pecados do presente, do passado e do futuro já estão perdoados. Eles chegam a dizer que você não precisa mais nem orar pedindo perdão. E por causa disso, eles são desigrejados, são anti-igreja, no sentido instituição. Eles discordam da instituição, eles discordam da ideia de você ter que dizimar, de você ter que participar do culto, de que você ter que se submeter a um líder espiritual. Eles discordam dessa ideia porque eles acham assim: já está salvo, é graça, aproveita, vai para o bar, vai beber. Você que está namorando, não tem problema do sexo antes do casamento, não tem por que você estar preocupado com certas coisas. Geralmente essas pessoas, elas ficam na internet, elas ganharam voz na internet para poder sempre bater na igreja. Eles estão sempre batendo na noiva. Que dízimo é mentira, oferta é mentira. Exatamente. Obedecer pastor, isso é coisa do passado. Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma pessoa uma vez argumentou para mim, pastor, que o dízimo não era bíblico, que o dízimo era coisa do Antigo Testamento, era coisa da lei.
Então eu li para ela os 10 testamentos, eu falei assim, os 10 mandamentos do Antigo Testamento, eu falei assim, onde está o dízimo aqui? Você disse que é da lei, eu li os 10 mandamentos, não tem nenhum lugar dizendo que tem que dar dízimo. O dízimo é antes da lei, porque a lei veio com Moisés, e Abraão, Isaac e Jacó já dava dízimo antes de Moisés nascer. Jó era um dizimista Jó, fiel. que é o livro mais antigo da Bíblia, já dava dízimo. Então quer dizer, se Abraão dava dízimo para Melquisedeque e Moisés nem sonhava em nascer, Então, o dízimo é mais poderoso do que a lei. e muito mais antigo. Por quê? Até porque a lei, não matarás, não roubarás, nem está o dízimo lá. Você vai ter ela nas leis complementares. Mas tudo bem, eu perguntei para a pessoa assim, eu te dou a minha Bíblia, você pode ler na minha Bíblia, e você vai procurar então para mim em algum lugar que Jesus diz assim, ó, não dá o dízimo. Porque não é possível que Jesus tratou de todos os assuntos, e a impressão que dá é que Jesus foi para o céu e falou, pai, eu queria voltar. Para quê, meu filho? Esqueci de falar que não era para dar dízimo? Dá a impressão que é isso. Porque você não vê em nenhum lugar Jesus Cristo falando que você não deveria dar dízimo. Mateus 23, 24 fala que você deve dar, e é Jesus falando. Ah, mas o apóstolo Paulo não pedia dízimo. É lógico, irmãos, porque o apóstolo Paulo pedia oferta, porque o dízimo é para o templo. Como o apóstolo Paulo era um missionário, ele não queria tirar o dízimo do templo, então ele pediu oferta. Porque o dízimo era para quê? Para a casa do tesouro, para que haja bastante bonança. Então o dízimo do Senhor nunca vai acabar. Para você ter uma noção, a Bíblia diz em capítulo 21 e 22 de Apocalipse, e também Zacarias 14, referindo-se também à eternidade, de que os reis da terra vão levar a glória para Deus de ano em ano, no sentido de que cada nação vai levar em um mês. Exemplo, Brasil vai levar o dízimo em janeiro, fevereiro, Estados Unidos, março, Canadá, dessa forma. Então vão levar a glória. O que é glória, gente? É ouro. Vocês sabiam que no trono de Deus, quando Lúcifer ainda era um anjo de luz, ele vinha no Monte Sião, visitava as assembleias, as congregações, pegava das congregações as pedras de fogo, que eram as adorações, os dízimos, e levava para Deus. Só que ele começou a negociar para ele, onde houve a queda dele. Querer dar glória para ele. Mas continue. Mas entrar aqui não vai estender muito. Vai estender muito, né? Deus, ele dá a salvação de graça, é a única coisa. E olha só, é de graça porque não foi nem eu nem você que pagou. Porque quem pagou um preço altíssimo. Nessa vida nada é de graça. Tudo que vai volta, o que semeia nasce. Então entenda uma coisa, favor que é dado e não é cobrado vira obrigação. Existem coisas que você tem o direito de dar para os seus filhos, o direito, e existem coisas que você não tem, você dá se você quiser. Levar os seus filhos para a Disney é mandamento de Deus? Não é. Você leva se você quiser. Dar comida, educação, um lugar para morar, é sua obrigação ou não é? É. Então você precisa aprender a se relacionar com as pessoas dessa maneira, entendendo o que é direito, o que é dever. Isso aqui é meu dever é orar você, é amar você. Agora existem coisas que não é meu dever. Deus trabalha assim com a gente. É por isso que tem relacionamento que dá briga, porque você não tem sabedoria para poder se relacionar entre direitos e deveres. Aqui é meu dever, aqui eu faço se eu quiser, porque aqui a Bíblia não me obriga. Então tudo isso gera galardão. O que vai acontecer com esses galardões? Eles vão gerar para vocês coroas. A primeira categoria, ouro, prata, pedra preciosa, vai gerar para você coroas. Fala um pouquinho primeiro, a gente está na coroa. Não bateu mais, da prova. Ah, sim. E até, das obras. Eu estava até esquecendo de falar um pouquinho mais da hipergraça, mas um minuto da hipergraça, pastor Antônio. Então vai. Porque essa hipergraça, o que ela acontece? O que ela faz? Ela está roubando o reino das pessoas. Ela está roubando, eles estão na porta, eles não entram e não deixam ninguém entrar. Então, o que a gente precisa entender? Que você só conquista o reino ele tem chaves. E essas chaves abrem portas. Olha só, se o inferno tem portas, e portas não é singular, é plural, o reino de Deus também tem portas, não é singular, é plural. São quantas portas que tem a Nova Jerusalém? São 12 portas. A igreja recebeu as chaves
de Davi que abre e ninguém fecha, as chaves do reino. A igreja foi tomada de Israel por um tempo, época da graça, passado para a igreja na mão dos apóstolos, e os apóstolos transmitem elas para quem? Para o povo. Então, você hoje pode ter as chaves do reino. Exemplo, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Você pode expulsar demônios, pisar em escorpiões, obra do mal, nada vai acontecer dano algum com você. É a chave do reino que te dá esse direito. Você também pode entrar com ousadia no lugar santo dos santos. Você tem a chave. Então, com essas chaves você entra. Por que é a chave de Davi? Porque a chave de Davi fala da chave do tesoureiro, a chave do tesouro. O que é a chave do tesouro? Davi tinha um tesoureiro. E esse tesoureiro andava com a chave do cofre no peito, onde estava guardado o ouro. Então, esse tesoureiro, pastor Antônio, aonde ele ia, as portas eram abertas diante dele. Então, se ele fosse no mercado, o mercado já tirava todo mundo de lá e falava assim: opa, o tesoureiro do rei chegou. Agora nós vamos atender somente ele, porque ele tem a chave do cofre, ele tem a chave do ouro, ele tem a chave do tesouro, ele tem a chave que abre e ninguém fecha, agora, e fecha e ninguém abre. Até incluindo aqui, porque um desses tesoureiros começou com Obed-Edom. É. E Obed-Edom, ele cuidou da arca. Ele fez uma obra. Quando ele praticou essa obra, ele recebeu esta chave. Mas pode continuar. Sim, tanto que ele também tinha um outro rapaz chamado Barzilai, que era aquele que tinha o ouro de Ufir, e que eles acreditam que Barzilai era um brasileiro, um cara que morava no Brasil, que daqui que saiu esse ouro de Ufir, tanto que na pedra da Gávea está escrito lá, ouro de Ufir, Barzilai, nome de Davi, na pedra da Gávea, ninguém consegue explicar. E a madeira, Barzilai também. A madeira também, e até por isso que deu o nome de Amazônia. Zônia vem de Zião, Sião, uma homenagem a Sião. Então, olha só, ele tinha seus tesoureiros, e aonde esses tesoureiros chegavam com aquela chave no peito, as portas eram abertas, porque tinha crédito. Então, olha só, você precisa entender que diante de Deus, nós temos aqui na terra a graça de Deus nos salvando pela sua obra. Nós somos salvos pela graça, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Não vem de nós, as nossas obras não geram salvação. Amém, irmãos? Quem pode dizer amém? Amém? Somos salvos pela graça, é dom de Deus, vem pela fé. Para ninguém poder falar que nós estamos falando uma heresia, não. Nós somos salvos pela graça. Agora o próximo versículo, o versículo 10, explica muito bem. Diz assim: salvos pela graça para as boas obras. Para as boas obras, que foram preparadas de antemão por Deus, ou seja, foram preparadas. Antes de você nascer, Deus já preparou para você um tipo de obra para você executar. Se você executa, você ganha crédito. Se você não executa, você perde. Então, o versículo 10, lá de Efésios, capítulo 2, já explica exatamente isso: salvos pela graça, recompensados pelas obras. O que a hipergraça fala? Vinde a mim cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está vendo, gente? Vocês não precisam fazer nada. Da hipergraça é uma obra individual. E na verdade, a obra para o reino de Deus é uma obra do corpo. Do corpo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Exatamente. Quando nós lemos... Tem que estar junto na igreja. Junto. Quando nós lemos, por exemplo, qual que é o tema principal da carta de Coríntios? Qual que é o tema principal da primeira e da segunda carta dos Coríntios? Até mesmo da carta de Romanos. E vai até para Efésios. Corpo. Quando você pensa assim, como a hipergraça pensa, que você já a obra está completa, você não precisa fazer nada, não precisa dar fruto, obras maiores você não precisa fazer, você não vai fazer nada. Então, você não fazendo nada, você não ganha galardão. Se a prova de fogo vem, você está na segunda categoria, madeira, feno e palho. Então, você é provado aqui na terra, você será aprovado no tribunal de Cristo, ok? A prova é feita aqui, a palavra final de aprovação vai ser lá. Igual então, a pessoa ganhou uma alma para Jesus, eu sou um ganhador de almas. A vanglória, né? Tocou trombeta. Então isso aí é uma... Gastou o crédito. Isso aí é madeira, isso é feno, isso é palha. Ele gastou o crédito, porque a recompensa vai ficar aqui mesmo. Então, se ele tocou a trombeta, a recompensa virá dos homens. Toda a recompensa que vem dos homens, então você jogou, você fez o quê? Você sacou. Você fez o saque. Então, existem saques que você pode fazer no mundo espiritual, de crédito, que não é para salvação, é galardão. Repito, galardão, por favor. Então, o que vai acontecer? Você saca. Quando você precisa da vanglória, quando você precisa do reconhecimento, quando você precisa do elogio, você está sacando o crédito que você tem juntado no baú do seu tesouro no céu, onde traça e ferrugem não corrói.
Por Jesus falou, guarda lá, deixa lá e aguarda, vai chegar o dia que você vai poder sacar. E nesse dia você não vai chegar lá e vai ter suas mãos Por isso que a vazias. minha vida nunca será maior do que o meu chamado. Nunca. Que é o que muita gente confunde. Não, minha vida é maior do que a igreja, é maior do que... Tem que investir. Se Deus te chamou, é renúncia total. A minha vida nunca será maior que a glória de Deus. E depender dele é a melhor coisa que tem. Exatamente. Mesmo que no momento está faltando. Exatamente. Mas depois não vai faltar mais. O que nós precisamos? Nós precisamos acreditar em algo que seja uma verdade. E essa verdade seja suficiente para morrermos por ela. Aí a nossa vida vale a pena. Todas as vezes que você na sua vida não tem algo que você seja capaz de morrer por ela, então a sua vida não tem sentido na terra. Você precisa de uma verdade, que você precisa acreditar e morrer por ela. Igreja lá, quanto que eu vou receber de salário? Você conhece intenso, que é a ganância. Exatamente. A avareza. É uma obra pela avareza, pela ganância. Qual vai ser o meu salário? Eu vou ter carro, eu vou ganhar. Vai pela fé. E você vai ter recompensa na terra e no céu. E aí a gente fala o quê? Justamente da obra da madeira. Porque o que a madeira representa? A humanidade. É a nossa humanidade, a glória do homem. E enquanto o ouro representa a glória de Deus. Veja bem, eu tenho 16 anos que eu estudo Apocalipse. 16 anos eu estudo profundamente Apocalipse. Eu já tive a oportunidade de ministrar em vários continentes do mundo a respeito de Apocalipse. E todas as vezes que eu subo, igual o pastor Antônio, todas as vezes que eu subo aqui, para mim é como se fosse a primeira vez. Eu oro, eu me consagro. O pastor Antônio até me ligou na quinta-feira, na sexta-feira de manhã, eu passei a madrugada toda orando. Quando ele me chamou, eu já passei a madrugada toda orando. E no outro dia de manhã ele me ligou, foi a hora que eu fui descansar um pouco. Aí que eu acordei e falei, pastor, eu estava a madrugada toda orando. Até mandei uma oração para o senhor, né? Em consagração pelo convite que ele tinha feito, porque eu tenho o maior temor. Cantor tem bastante, pregador tem bastante. Tem diácono, presbítero, que canta, que prega melhor do que nós. Mas tem um montão por aí. Mas por que Deus não levanta? Por que Deus não levanta, gente? Por quê? Porque a glória não é para ele. Então a glória é para a própria pessoa. A pessoa faz aquilo para ela mesma. Então cantor, pregador, tem um monte por aí, gente. Só que Deus levanta quem? Quem é segundo o seu coração. Assim era Davi, um homem segundo o seu coração. E aí você começa a juntar créditos. Quando você começa a juntar créditos, quando você começa a juntar tesouro nos céus, você começa a partir de então a receber as suas recompensas, algumas aqui na terra, outras você vai receber no tribunal de Cristo, para usar aqui no milênio, no reinado de Cristo, que vai te dar autoridade, porque poder. Nós não vamos, muita gente acha que vai ser salvo e vamos andar nas nuvens com Cristo, passeando, sou salvo, agora só paz. Não, nós vamos reinar com Cristo, nós vamos governar com Cristo. Sim, sim. E tem uma coisa que ainda vou chegar lá semana que vem. O que acontece? O fogo vai provar. O que é fogo? O fogo são as provações, gente. Todo fogo é provação. Essas provas que vêm sobre a nossa vida, você não deve achar ruim. Por isso a Bíblia fala assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Você não deve dar graça pela desgraça. Você deve dar graça, apesar da desgraça, você está sendo sustentado. Então olha só, você está com a sua família aí guardada, protegida. Olha só para a sua esposa, seu esposo. Pode ser muitas vezes uma pessoa que não seja perfeita, com certeza, mas é a mulher que Deus te deu, é o homem que Deus te deu. Então Deus fez vocês pessoas boas, vocês são pessoas maravilhosas e abençoadas. Vocês têm muitos motivos para agradecer a Deus e parar de reclamar um pouco mais. Na verdade, nós temos que demonstrar gratidão. Gratidão é chave. A chave que abre portas para o nosso futuro se chama gratidão. A que tranca, sabe qual que é? Murmuração. A murmuração impediu o povo de herdar a terra prometida, e vai impedir as pessoas muitas vezes de herdar até mesmo o reino de Deus. Se você quer herdar a terra, que é possuir a terra que mana leite e mel, o reino de Deus, gratidão é a grande chave. Amanhece agradecendo. Deu errado, dá glória a Deus. O que o diabo quer arrancar de você? Que você vá lá e blasfeme. Mas você tem que ser como Jó. O que Jó falou? Em tudo Jó não blasfemou contra Deus. Ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou. Então o que está acontecendo? Tem provas que você passa de fogo para você ganhar galardão, e você não está sabendo, você não entende, você não sabe por quê. Você entra num desespero, você começa a reclamar, chorar. Bobagem. Deus está te enriquecendo, você não está sabendo.
Deus permite que o negócio dê errado. Está testando a fidelidade, testar a a lealdade, fidelidade, a aliança, né? e a reação da pessoa, porque quando você reage glorificando, agradecendo, meu Deus do céu, vai subindo para o céu, ó. Só vai subindo as recompensas. Aí o diabo fala assim: toma dela para você ver, Deus, aquele emprego. Eu quero ver se ela não vai negar na tua face. Vai lá, Deus, e faz dar errado aquele negócio dela. Eu quero ver se ela não vai blasfemar. Quer ver, Deus? Vai lá e faz as vendas dela cair para você ver se ela não vai reclamar. Quer ver? Vai lá, faz isso. E Deus diz assim: tudo bem, então vai lá e faz, só não toca na vida dela. Vamos ver se ela vai blasfemar. E aí o que você vai falar? Nu saí do ventre da minha mãe e é nu que voltarei para lá. Bendito seja o nome do... Quem é que pode dizer bendito seja o nome do Senhor aí? Quem é que pode dizer? Você faz isso, você ganha recompensa. Lá em cima você vai ganhar coroa. São 5 coroas que você, depois de provado e aprovado, 5 coroas, depois de provado e aprovado, porque quem for reprovado vai ser queimado, não vai sobrar nada, vai ficar sem nada. Quem for aprovado vai ganhar as coroas. Primeira coroa que eu quero colocar, vamos lá no telão primeiro, vamos pelo telão porque fica mais fácil do que por mim aqui. A gente só podia falar um pouquinho sobre a madeira e o ouro. A arca da aliança de Acácia. A glória do homem é a glória de Deus. Por isso que o ouro esconde o homem. Esconde o homem. Mas resume, 1 minuto. Porque quando Deus vai fazer a arca da aliança, ele coloca a madeira representando o homem, e o ouro ele cobre por cima para esconder a glória do homem e revelar a glória de Deus, mostrando que o homem ele vai ser glorificado como? Através do poder de Deus. Então Moisés, por exemplo, ficou 40 dias. Todas as vezes que você quiser glória de Deus, o número 40 vai aparecer. E não é numerologia, fica tranquilo. Por exemplo, você vai saber que Jesus vai voltar depois de 2000 anos como? Simples, você vai ver muitos textos mostrando isso. Jesus multiplicou, ou melhor, Jesus transformou água em vinho. Em que dia do casamento? No 3º dia. Então olha só, 2000 anos de igreja, no 3º milênio será o quê? As bodas do Cordeiro. No 3º dia ele vai lá e faz isso. Jesus ele entra na cidade de Samaria. O que acontece? Ele vai lá e prega para a mulher samaritana, a prostituta, aquela mulher que teve muitos maridos e agora ela se torna igreja, ela é a representação da igreja. E aí o que acontece? Ela sai ganhando todo mundo, ela ganha todo mundo, e eles fazem um convite para Jesus, para ficar quantos dias lá em Samaria? 2 dias. 2 dias com quem? Com gentios. 2 dias com gentio, no 3º dia ele volta. Não é assim também? Olha só, a parábola do bom samaritano. O que acontece? Nós temos o samaritano que está lá, nós temos um rapaz que foi atacado, quase morto. E o que acontece? Ele foi assaltado na beira do caminho. Aquele homem que foi assaltado na beira do caminho representa quem? A humanidade. O que aconteceu com ele? Passa o sacerdote, passa o levita, que representa a religião, não dá conta de ajudar, não faz nada por ele, mas aí depois vem um bom samaritano. E o bom samaritano vai lá e faz o que com ele? Dá 3 coisas para ele que a igreja precisa. 3 coisas que é uma mensagem poderosíssima. O que a igreja precisa? A igreja precisa de 3 coisas. 3 coisas que o bom samaritano fez na vida daquele camarada que estava no chão. Primeira coisa, ele passou o quê? Incenso. Depois ele passou o quê? Vinho. E depois ele levou ele para a hospedaria e deu o quê para o hospedeiro? Dracma, pagou. Para quantos dias ele está lá? 2 dias. Então olha só, Jesus é o bom samaritano que resgata a humanidade quase morta, assaltada pelo diabo no chão. Ele pega ele, passa o óleo, que é o quê? A unção do Espírito Santo. Depois passa o vinho, que é o quê? A alegria. O crente é alegre, amém, irmãos? Aqui é o lugar de alegria. Aí ele leva para a hospedaria, que é o quê? A igreja. E deixa os cuidados do hospedeiro, que é quem? O Espírito Santo. E aí paga 2 dracmas, que são os dons, os talentos, e diz assim: depois de 2 dias eu vou voltar. E se ficou mais alguma conta, eu volto para pagar. 2 dias eu volto e busco ele de novo sarado. Ou seja, Jesus vai voltar para buscar a noiva, amém, irmãos? Amém? Amém. E ele resgata a humanidade caída no 4º dia. Como? Ele ressuscita Lázaro depois de 2.000 anos de Adão até Abraão, 2.000 anos de Abraão até Jesus. 2.000 anos. Um dia para Deus é como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. 2.000 anos de Adão até Abraão, 2 dias. 2.000 anos de Abraão até Jesus, 4 dias. Depois de 4 dias, Jesus vem e ressuscita a humanidade caída, retirando a lei, que é a pedra, e chamando para fora e fala assim: vem e viva. Deus, um dia como 1.000 e 1.000 como e 1.000 como 1. Mas vamos lá, ainda que crê em mim, viverá. Aleluia. E aí o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Você terá a coroa que você vai receber como recompensa. A primeira coroa, que é a coroa da justiça,
que vai ser porque você praticou aquelas obras de ouro, prata e pedra preciosa. Ouro, glória de Deus, ok? A prata e a pedra preciosa também vai se referir a quando você faz uma obra que não está voltada para você. Por exemplo, a prata representa o perdão. Quantas pessoas já não perdoam mais? Você se lembra que Jesus foi trocado por 30 moedas de prata? Você se lembra que José foi vendido por moedas de prata? Então, o que José fez? Perdoou. O que Jesus fez? Perdoou. Então a prata, ela vai simbolizar redenção. A igreja hoje ela não é misericordiosa. Ela não é. Se você errar, acabou, cortaram a sua cabeça. É verdade mesmo. Não tem misericórdia. É uma igreja que vai ficar. Aí a gente e vira acha inimigo. Que é santa. Exatamente. Eu faço toda sexta-feira de manhã no meu canal do Facebook, do YouTube e do Instagram. Procure lá, Fabrício Moura, no Facebook, Instagram e YouTube. Eu faço na Rede Super uma entrevista toda sexta-feira para falar de escatologia. Toda sexta-feira. E o pastor perguntou para mim: pastor Fabrício, o que a igreja mais precisa hoje? Bom, além de óleo, que é a unção, vinho, que é alegria, e dracma, que é dinheiro. Nós precisamos dessas três coisas para fazer a obra. Justiça você faz com dinheiro. Se você vê o seu irmão caído no chão e falar Deus abençoe, isso é justiça, irmão? Não, você tem que ir lá e pagar um hotel para ele, tem que ir lá e pagar uma comida para ele. Eu prego aqui no Bom Samaritano. Tem que ter. Então olha só, ele falou: o que a igreja mais precisa hoje? Eu falei: simples, uma coisa só. Ele: qual? Comunhão. A igreja precisa parar de brigar. É isso que ela precisa entender. Nós somos um corpo. Porque se a gente discerne o sangue, que a hipergraça faz muito bem, ela discerne o sangue para a remissão de pecados. Mas se a gente não discerne o corpo, porque, olha só, por causa disso há muito entre vós que estão fracos e doentes, e muitos que estão mortos. Por quê? Porque não discerne o quê? O corpo. Agora, Jesus deixou muito claro que esse é meu sangue que é dado por vós, para a remissão de pecados. Aí ele fala assim: esse é o meu corpo que é partido por vós. Aí ele não explica por quê. Mas daí depois você vai lendo a Bíblia e você vai vendo, por exemplo, o apóstolo Paulo explicando, você vai entender que o corpo foi partido por quê? Isaías falava que o quê? Ele sobre o seu corpo levou nossas feridas. Foi ou não foi? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então o corpo foi partido, ok? Repartido. Então braço para um lado, perna para o outro, essa é a ideia. E a ceia é o quê? A comunhão, é quando esse corpo volta a se encontrar. Então o que é comunhão? Perdão. Exatamente, é de volta no lugar certo cada membro. Vamos voltar para a coroa. Vamos lá. E aí o que vai acontecer? Quando você vai pegar, por exemplo, a prata, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. A prata significa perdão, Jesus perdoou todo mundo. E aí o que nós temos das pedras preciosas é símbolo de firmeza, é símbolo de solidez, tem tudo a ver com as coroas. A gente entende então que ouro, glória de Deus, prata é perdão, pureza, e pedras preciosas são firmezas. Isso tem tudo a ver com as coroas. A primeira coroa é a coroa da justiça. Vamos então, lá. Só para deixar claro, quando há perdão, misericórdia, amor, para gravar coroa. Tanto que dentro da coroa, pastor, tanto dentro da coroa, nós vamos falar exatamente isso. Nós vamos pegar em cima disso dentro da coroa, que vai ser fantástico. Não sei se vai ser na coroa da justiça, quer ver? A coroa da justiça é para aqueles que obedecem a Deus e aguardam a volta de Jesus com amor. Então não é nessa, mas lá na frente vamos falar isso aí. Isso. Olha só, a justiça do crente vencedor, que o pastor disse, o crente vencedor vai ser arrebatado. Então é a justiça dele. É o quê? A coroa da justiça é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. O que o apóstolo Pedro disse? Que algumas pessoas estavam zombando a respeito da segunda vinda, da parousia em grego é parousia, segunda vinda. Olha só o que ele disse que as pessoas diziam: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem da mesma forma. Então ele estava dizendo que as pessoas não mais acreditavam na segunda vinda. Eu até vi um jornalista da Rede Globo zombando acerca da volta de Jesus. Ele disse assim: os cristãos esperam que Jesus vai voltar. E começou a rir, dar risada. E muitos têm medo de ouvir pregar sobre a escatologia bíblica, que perde a coroa da justiça também. Exatamente, mas aí por quê? Porque se você não entende que a volta de Jesus é um evento importantíssimo para o planeta, porque a volta de Jesus, ele simboliza justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Significa um governo justo. A terra vai experimentar o seu melhor momento quando Jesus voltar a reinar. Jesus já provou que ele é o melhor governador que a terra possa ter. Olha só, no Ministério da Saúde o que ele fez? Curou e ressuscitou. No Ministério da Economia o que ele fez? Ele foi lá, tirava até moeda de dentro da boca de um peixe. No Ministério da Ação Social, o que ele fazia? Multiplicava pães e peixes. Da tecnologia, transformava água em vinho e andava sobre as águas. Você conhece um melhor governador que a terra possa ter do que Jesus? E se não fosse tudo isso, ele foi o único que eu conheço que deu a sua vida pelos seus governados. Ele é eleito por Deus, ele é eleito pela igreja e ele vai ser o maior rei que a terra já viu. Quem pode dizer amém por isso? Jesus Cristo será o nosso rei. Segunda coroa. Coroa É? da glória. Coroa da glória. A segunda coroa é a coroa da glória. E essa coroa é poderosa, para mim é a mais importante, tá bom? Essa coroa é para todo aquele que se dedica com amor a cuidar da igreja, como os pastores, obreiros, diáconos, todos, as ovelhas, o rebanho, todo mundo que ama a igreja do Senhor. Olha só, até na grande tribulação, no final, quando Cristo voltar e pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, ele vai separar os bodes das ovelhas, que é o julgamento das nações. Ele vai convidar para entrar no reino as pessoas que amaram a igreja. Essas pessoas vão dizer assim: por que o Senhor está me convidando? O que eu fiz de bom? Ele disse: quando tive fome, sede, estive nu, doente ou preso, foste me visitar. Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele está dizendo que as pessoas que fizeram isso é que vão entrar no reino. Então olha só o que eles vão dizer: mas quando foi que nós fizemos isso que eu não lembro? Eu não lembro de ter dado de comer, de beber, de vestir, de visitar no hospital, de visitar no presídio, de ter dado comida, eu não lembro nada disso. Ele falou assim: ó, quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos, ou uns dos meus irmãozinhos, fizeram a mim. Quem são esses pequeninos e quem são esses irmãozinhos? Israel e a igreja. E entenda, Israel é o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. A igreja é o irmão mais novo da parábola do filho pródigo. Agora está tendo ciúme do irmão mais velho, para nossa salvação, para a recepção do irmão mais novo, ciúmes, como Paulo fala em Romanos, ok? A igreja também é representada como a noiva do Cordeiro e Israel como a esposa de Deus. Tanto que Israel vai estar lá na boda do Cordeiro, depois do tribunal de Cristo, como convidado. Lembra que João Batista disse: eu sou amigo do noivo? Então vai estar lá Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo como convidados. Mas quem é que vai casar com Cristo? A igreja. Olha só, Adão adormeceu, Deus tirou da costela de Adão quem? Eva, porque Eva estava escondida em quem? Em Adão. Jesus adormeceu, Deus tirou da costela de Jesus quem? A igreja, porque a igreja estava escondida em Cristo. Mistério da glória, esperança, Cristo em nós, esperança da glória. Esse é o grande Emanuel. Então essa coroa é para quem ama a igreja, é para quem cuida da igreja, quem protege a igreja. Se você fala mal da igreja, se você persegue a igreja, se você persegue os líderes da igreja, os pastores da igreja, os obreiros da igreja, os irmãos da igreja, chama os irmãos de tapados e etc., você está perdendo essa coroa. Qualquer pessoa, e principalmente da internet, porque eu sei que aqui não tem. Mas você que está nos assistindo na internet, você pode ser um salvo e você pode nesse exato momento ser um crítico da igreja. Você ofende a noiva do Cordeiro. Jesus tem ciúme delas. Jesus tem ciúme dela. Toma muito cuidado do que você fala da igreja, porque mesmo na falha, quem a gente ama não tem defeito. Se nós que somos humanos, pecadores, quem a gente ama, a gente defende, mesmo sabendo que não são pessoas perfeitas, imagina o que Jesus fará com a sua noiva. Ele vai defender ela com unhas e dentes, sim ou não? Então olha só. E pode perder a salvação, não só a coroa. Ele nem e se sobe. não é por nós, exatamente, é contra nós, é contra Cristo. Ele perde a salvação e nem vai para as bodas, nem vai para o tribunal. A terceira coroa? Nem vai pra... essa aqui tem uns detalhes importantes. Então, quer ver? Ó? Olha só, essa coroa da glória, ela vai falar assim para a gente assim, ó, que, olha só, o Senhor vai dar essa coroa para todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Não importa se você é dedo, mão, boca, orelha, dentro do corpo, não importa. Você faz parte do corpo de Cristo, você vai receber essa coroa. Agora olha só, como? Através da honra. Honra é o segredo. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque ele não foi honrado. Então muita coisa não acontece na sua vida pela desonra. Entenda, a honra também é chave. Guarda isso no teu coração. A honra é chave. Se você souber honrar as pessoas certas, você recebe bênção. Segura isso aqui, porque isso aqui até no mundo é entendido, hein? A igreja não deveria ter dificuldade.
Quando você desonra o seu pastor, por exemplo, a bênção que Deus vai mandar através da vida dele está bloqueada, ela não está liberada, não pode chegar na sua vida. Nem Jesus pôde. Por que nós, a gente não é melhor que Jesus? Então você bloqueia, não é o pastor que bloqueia, é você que bloqueia. E vice-versa, a gente também, quando a gente acaba machucando nossas ovelhas, a gente bloqueia também, é vice-versa. Não vamos puxar saco só para um lado, não. Ok? O que nós estamos tentando dizer é o seguinte: honra. O pastor honrar as ovelhas honrar o pastor. Então ele diz assim, ó, que é digno de dupla honra aqueles que presidem sobre vós. Não importa se é o líder de jovem, não importa se é o diácono, se é o presbítero, não importa se quem for, principalmente o pastor. Olha só o que diz Hebreus aqui. Hebreus está nos ensinando isso claramente. Diz assim: lembrai dos vossos pastores que vos falaram da palavra de Deus, a fé das quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. No versículo 17 ele completa dizendo assim, ó: e obedecei aos vossos pastores, e sede submissos a eles, porque eles velam pela sua alma, como quem vai prestar conta para Deus. Façam isso com alegria e não gemendo, porque senão não vai aproveitar nada o pastor orar por você, lembrando de você com amargura. Senhor, eu quero orar agora pelo irmão José. Aí esse irmão José, abençoa ele, pai, mas ele me machuca tanto. Não, ele está dizendo assim, ó, que o pastor deveria orar assim: Senhor, abençoa o irmão José. Esse irmão José é uma bênção, essa irmã Maria é uma bênção. Então você precisa aprender a tratar as pessoas com honra, porque a honra abre portas para você. A honra que vai fazer com que milagre aconteça, que a bênção aconteça e chega na sua vida. Se você souber honrar, por exemplo, seus pais e suas mães, e seus pais, o que vai acontecer? Seus pais, você vai viver bastante e você vai prosperar, porque tem gente que morre cedo e morre pobre, vai na miséria. Vai lá ver, desonrou pai e mãe, pode perceber. Então quer dizer que a honra é a chave que abre. O que ele está dizendo assim? Que nós precisamos ter consideração pela igreja e por tudo que compõe a igreja: o pastor, os presbíteros, as ovelhas, o rebanho, os diáconos, todo mundo. A gente precisa entender que está aqui o pastor Antônio, ele é um ser humano como você, come arroz, feijão, carne, precisa se alimentar, precisa beber. Então se você olhar para a humanidade dele, se você olhar para a madeira dele, você vai enxergar algumas coisas que são semelhantes a você. Só que você não pode olhar assim, você tem que ser como o apóstolo Paulo. Ele disse assim: a ninguém conhecemos segundo a carne, ninguém, nós conhecemos segundo a glória de Deus. Então você tem que olhar para o ouro que reveste a vida dele, que é a glória de Deus, que é a unção de Deus que está na vida dele. Então o que você respeita? Você não precisa respeitar o horário que o pastor dorme, o horário que ele acorda, que hora que ele almoça, que hora que ele janta, que time que ele torce. Você precisa respeitar a unção que está na vida dele e saber que através dessa unção que você respeita, é a unção que vai te abençoar. Então essa é a coroa da glória. Quem que é a coroa da glória aí? Então diga assim: eu honro a minha igreja. Eu honro a minha igreja. Fala assim: eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha liderança. Eu amo a minha liderança. Eu honro o meu pastor. Fala assim: na igreja que eu congrego e na noiva do Cordeiro, ninguém toca, porque eu sou um defensor da igreja de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas enquanto o pastor fala. 5 minutos para passar 5. esse coroa. Mais 5 minutos, vai na veia. Tá, então vamos na veia. Próxima coroa agora. Qual que é? Coroa da alegria. É isso? Coroa da alegria para quem ganha almas para Jesus. Você é um ganhador de almas? Se você ganhar uma alma para Jesus, você faz festa no céu. Entenda, você é um promotor de eventos no céu. Olha para essa pessoa e diga isso: você é um promotor de eventos no céu. Pode falar para ela. A festa nos céus todas as vezes que você ganha uma alma. E como que você ganha alma? A gente tem estratégia para isso. Quais são as estratégias? A célula é uma excelente estratégia para você ganhar alma. Então quando você é treinado para você ser um líder de célula, você está sendo treinado para ganhar a coroa da alegria. Essa recompensa ninguém vai tomar de você. Uma alma que você ganhar, ela vale mais do que o mundo inteiro, você sabe disso. Então o que vai acontecer? Essa coroa ninguém vai roubar de você. Tijolos as pessoas derrubam e constroem outro no lugar. O que ninguém rouba? O benefício que você deixou na vida daquela pessoa, a salvação que você deixou na vida daquela pessoa. Então eu digo para você que quando um pecador se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento, os anjos vão fazer festa nos céus, conforme está escrito em Lucas capítulo 15. Próxima coroa. Falta quantas coroas? Falta 2. Então vamos lá, nós temos 5 minutos. Incorruptível. Legal. Essa é a coroa para quem não se corrompe.
Então o versículo está ali, a gente está vendo, são aquelas pessoas que não se corrompem, seus princípios, seus valores, ok? Elas não trocam o seu propósito de vida, elas não são indiferentes em relação aos mandamentos do Senhor, elas são compromissadas. Coroa incorruptível para quem é compromissada com a obra de Deus. Só para resumir rapidinho, não rouba, não mata, não adultera, não prostitui, não mente, é incorruptível, evita tudo isso. Elas amam o mandamento do Senhor. A Bíblia fala assim, Jesus fala assim, ó, aquele que me ama obedece o meu mandamento, e o meu mandamento não é penoso. Então olha só, mandamento. Diz aqui para mim, igreja, ser dizimista é um mandamento ou não é? Sim ou não? Eu estou tocando só nesse assunto. Sim, tem que ser dizimista. Sim ou não? Sim, não, irmão. Cadê? Sim ou não? Levanta a mão aí. Eu acho que a maioria aqui não, pastor, deu um susto agora, hein? Assusta. É ou não é um mandamento, gente? Não importa se você está praticando ou não, é ou não é um mandamento? Então, quando você perde a coroa, é quando você sabe que tem um mandamento e você negocia. Você negocia com seus valores, você negocia com seus princípios, e aí você começa a abrir mão. Quer ver? Perdoar é ou não é um mandamento? Levanta a mão, quem acha que é? Quem acha que é? Amar o próximo é ou não é um mandamento? Sim ou não? Quando você negocia com isso, você perde a coroa. Então amor é mandamento, amor é sentimento, mas amor também é decisão. Perdão é mandamento, perdão é sentimento, perdão é decisão. Então muitas vezes você não sente vontade de perdoar. O que você fala? Eu não vou te perdoar agora porque eu não estou com vontade. Está errado. Eu não estou com vontade, mas eu decido. Eu vou lutar contra eu mesmo, contra a minha carne. Eu vou dobrar o meu joelho lá no meu quarto, vou citar o seu nome na oração, porque você me fez muito mal. Senhor, abençoa fulano, abençoa, abençoa, abençoa. E cita o nome da pessoa até sair do coração. Próxima coroa. A última, da vida. Coroa da vida. Coroa da vida, deixa eu achar aqui, é para aqueles que suportam a aprovação, né? A coroa da vida. Quem não larga Jesus para nada. É que eu te falei, a minha vida não é maior do que o meu ministério. Do que o meu ministério. Atos 20, 24. Chamado, né? Atos 20, 24. Em nada tem a minha vida preciosa, contanto que cumpra o chamado que foi me dado por Cristo Jesus. Então significa você vencer as tentações, você vencer as provações, ainda que seja até a morte. É você resistir o diabo até ele fugir. Mas não abandona Jesus Cristo. Não abandona Jesus. Passar por provação todo mundo passa. Eu passo um monte de provação, você também. Só que o que a gente vai fazer? A gente não vai desistir, porque aquele que permanecer até o fim será salvo. Ei, a sua história não será contada pelo começo, a sua história será contada pelo final. E o seu final já tem um V de vitória escrito nele. Quem crê nisso? Diga assim, eu vou chegar até o fim. Diga, eu chegarei até o fim. Então essa é a glória de Deus para você, a coroa de Deus para você. A coroa de quem vai conseguir completar a obra. Você vai guardar a sua fé em nome de Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu acredito que valeu a pena. Creio que vocês foram edificados. Quem foi edificado aí, diga glória a Deus. Valeu a pena. Agora é praticar a palavra. Amém? Levanta um pouquinho as suas duas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi aqui ministrada. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que a tua graça esteja com cada um. Livra-os das ciladas do inimigo, livra-os dos laços do passarinheiro e de tudo aquilo que é maquiavélico e diabólico, e que todos sejam poderosamente abençoados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero agradecer ao pastor Fabrício, foi maravilhoso, foi sensacional. Deus te abençoe sempre, guarde você, tua família, teu ministério, e depois conversamos mais. Amém? Ele está com o e-book desta pregação. Aí você ajudando o ministério dele, ele vende o e-book por R$10 ou os livros lá por R$20. Amém?